Há um Deus cruel no Antigo Testamento, diferente do Deus revelado por Jesus? Este é um assunto espinhoso. Você tem coragem de encará-lo comigo? Vamos sair da caixa? Mas antes eu quero pedir-lhe que se inscreva no nosso canal, um canal de teologia, um canal de espiritualidade, que procura mostrar aquilo que não se fala na escola bíblica. Bom, o conceito de Deus no Antigo Testamento é complexo e multifacetado. E diferentes interpretações podem levar a visões variadas sobre a natureza de Deus. No Antigo Testamento, Deus é frequentemente retratado como um juiz justo que recompensa o bem e pune o mal. Ele estabelece leis e expectativas que têm que ser cumpridas, e se não, há consequências. Mas, ao mesmo tempo, o Antigo Testamento revela um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor. Ele perdoa os pecadores e demonstra compaixão. Você conhece o Salmo 103, versículo 8? O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Alguns desafios teológicos surgem ao considerar a imagem de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, há uma aparente violência divina em algumas passagens, que é difícil de se reconciliar com a ideia de um Deus amoroso. Teólogos e estudiosos têm debatido esta questão há séculos e em diferentes tradições, e têm abordagens variadas. Um dos primeiros homens a discutir este assunto foi Marcião. Eu acho que ele se chamava Márcio, mas como ele era muito grandão, o chamavam de Marcião. Ô, Marcião! Bom, divagações à parte. Marcião nasceu por volta de 85 depois de Cristo. Ele era filho de um bispo e posteriormente se tornou um teólogo cristão e fundou a sua seita, o marcionismo. Em 142 ou 143 depois de Cristo, ele viajou para Roma e desenvolveu seu sistema teológico, atraindo um grande número de seguidores. A igreja cristã marcionita, ela atraiu muitas pessoas e foi uma das maiores igrejas do seu tempo. Mas as ideias do Marcião começaram a gerar conflitos com os bispos. E, em meio a estes conflitos, ele organizou a sua própria comunidade, uma comunidade à parte, e acabou sendo excomungado. Marcião estudou as escrituras judaicas juntamente com outros escritos daquela época, que circulavam naquela igreja nascente. E ele ficou impressionado com o contraste que havia entre um Deus criador no Antigo Testamento, que demanda e pune toda violação da sua lei, e o Pai de Jesus Cristo, que proclama perdão, o Deus de amor que nós encontramos no Novo Testamento. E Marcial perguntou por quê? Por que um Deus onipotente, todo-poderoso, criaria um mundo em que inclui sofrimento, dor, doença e até mosquitos e escorpiões? Marcião acabou concluindo que haviam dois deuses diferentes. Ele leu, como eu disse, várias passagens do Antigo Testamento. Ele leu, por exemplo, Deuteronômio 7, que diz: O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem seus filhos e as suas filhas, pois este povo fará com que os seus filhos rejeitem e adorem o Deus verdadeiro. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e o destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas de Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens. O Salmo 137, que foi escrito durante o exílio da Babilônia, diz assim: Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam:
cantem para nós as canções de Sião. E o salmo termina com uma afirmação espantosa: Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Os teólogos argumentam que isso vai contra o que Jesus afirmou sobre amar os nossos inimigos, concluindo que é difícil considerar isso algo que foi ditado por Deus, ou algo que tenha sido da vontade de Deus. Na realidade, isto foi expressão da ira e da indignação do salmista para com aqueles que se opunham a Deus. Ou seja, o que o salmista escreveu era fruto do seu sentimento, e não que aquilo fosse vontade de Deus. Será que as pessoas hoje ordenariam um genocídio de um povo? Como o que está havendo lá na Palestina? Esta semana, 100 pessoas, mais de 100, foram mortas. Elas estavam na fila para pegar comida, porque elas estavam morrendo de fome. E foram mortas pelo exército de Israel. Você diria que isto é a vontade de Deus? Foi Deus quem mandou matar aquilo? Em Samuel 15, 1 Samuel 15, nós lemos: Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Este não é o Deus de Jesus. Um desafio perene a essa posição reside em uma série de passagens incômodas do Antigo Testamento que usam uma linguagem como assim: não deixe nada vivo que respira, destrua totalmente, e não restou sobrevivente algum. Isso parece ensinar um Deus que ordena genocídios. Genocídio é um termo que, por exemplo, o dicionário Caldas Alete define como extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial e religioso. Com certeza, o genocídio e a ordem divina de destruir totalmente são moralmente errados. Parece que a Bíblia ensina um grave erro moral. Parece. Algumas histórias no Antigo Testamento que sempre chamaram minha atenção. Uma envolvendo Acã. Lembra, Acã desobedeceu às ordens de Deus e levou uma capa, levou joias, etc., do inimigo, e Deus disse que não era para levar nada. E aí o povo de Israel foi derrotado numa batalha contra Ai. E acharam que perderam porque eles haviam desobedecido a Deus. Aí Josué, o líder, perguntou a Deus: por que, Senhor? E Deus respondeu que era por desobediência. E aí eles fizeram lá uma pesquisa, uma investigação, e descobriram que foi Acã, né? E Josué chegou para Acã e disse: por que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. E prestem atenção nesse texto. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Né? Notem, Acã, toda a sua família, até a vozinha lá, a tiazinha, todos foram mortos. E a ira de Deus passou. Uma outra história envolve Uzá, né? Uzá estava ali ajudando a levar a arca de volta e não se podia tocar na arca. Mas os bois tropeçaram, a arca estava para cair e Uzá segurou, né? Foi lá, ameaçou. E por ter tocado na arca, ele foi morto. Ele morreu ali na presença de Deus, diz o texto. Né?
Por quê? Então, preste atenção, é um ato instintivo. A arca estava para cair e segurou. É assim que eu imagino. E aí foi morto por isso. Não é um pouco severo? Né? E ainda a história do profeta Eliseu. Ele estava passando e, e, e crianças começaram a zombar dele porque ele era careca. E o texto fala que Deus ordenou aos ursos que matassem 42 crianças, porque elas haviam provocado um dos seus profetas, porque ele era careca. Como é que o Deus uno do universo pode ser tão mesquinho, dizem os teólogos, estreito, possessivo? O que este Deus teria a ver com o Deus revelado por Jesus? Um Deus de amor, um Deus de perdão, paz, um Deus de misericórdia. Eu já sofri muito bullying como crente. Eu me lembro, na minha infância, eu era um dos poucos crentes neste planeta. Eu me lembro de um ar livre da igreja. Ar livre era uma reunião de evangelismo que era feita nas praças, nas ruas, e fizeram um ar livre em frente à minha casa. Eu era membro da igreja. E o que aconteceu? Alguém jogou uma bombinha no meio da nossa reunião. Olha que coisa chata, né? Uma bomba fez um barulho forte, né? Mas ninguém morreu. Quem jogou a bombinha não morreu. Você sabe que existe um famoso cientista, ele é ateu de pai e mãe, chamado Richard Dawkins. Ele é considerado o ateu mais famoso do mundo. Ele é um biólogo evolucionista britânico. E ele escreveu um livro intitulado Deus, um Delírio. Olha só o que ele diz neste seu livro. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, ou seja, tem bronca de mulher, homofóbico, racista, infanticida, filicida, por ter permitido a morte do seu filho Jesus Cristo, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Então, assim como Marcião, Dawkins se baseia em passagens bíblicas como essas que eu acabei de ler. E eu fico pensando quanta gente, influenciada por Dawkins e outros que têm esse mesmo tipo de pensamento, quanta gente é afastada de Deus, quanta gente não busca. Eu me lembro uma jovem da igreja, há alguns anos atrás, ela me disse que não gostava de ler o Velho Testamento, porque ela achava o Velho Testamento muito violento. Olha, é isso que ela era da igreja. Eu, com 5 anos, eu ganhei uma Bíblia com um cantor cristão. Eu nem sabia ler. A Bíblia sempre foi uma companheira para mim. Um livro que eu leio diariamente, lerei enquanto estiver vivo. É o livro mais importante na minha vida. E muitas vezes nós temos um respeito tão grande pela Bíblia, isso é comum, acontece comigo, que ao lê-la nós não percebemos que certas coisas que estão ali são eticamente erradas. Matar uma família inteira por causa de uma pessoa é errado. Como nós ficamos? Se você acredita que Deus seja genocida, que Deus mandou matar, então você não está vendo nenhum problema com o que Israel está fazendo com o povo palestino. Ali na faixa de Gaza, crianças estão sendo operadas sem anestesia. Há amputações sem anestesia, porque o Israel impede que cheguem medicamentos. Pessoas passam 4, 5 dias com fome. Podemos dizer, em pleno 2024, que foi Deus quem ordenou? Então, eu acho que quem diz que sim, está interpretando errado o Velho Testamento. Você já parou para pensar quantas vidas teriam sido poupadas se a vacina contra a Covid tivesse chegado mais cedo, quando foi oferecida? Ao invés de se dizer que todo mundo morre mesmo, deixa morrer? Se tivesse havido mais sensibilidade humana do que um fanatismo ideológico religioso?
E aí as coisas começam a complicar para a gente aqui nessa conversa. Pois a Bíblia diz que foi Deus quem mandou. A Bíblia diz isso. Eu sei ler, você sabe. E aí a gente entra no campo da inspiração. Você precisa entender que a Bíblia é um livro divino, mas também é humano. Deus inspirou a Bíblia. O termo traduzido por inspiração é teopneustos, que está somente em 2 Timóteo 3,16, essa palavra teopneustos. E é o único lugar do Novo Testamento em que é usado. Teopneustos significa Deus soprou, indicando que a Escritura é o resultado do sopro de Deus. A Escritura, a Bíblia, é iniciativa de Deus. A Bíblia é um livro divino. Mas a Bíblia também é um livro humano, porque Deus soprou sobre homens em várias épocas e das mais diferentes origens e formações. Homens que eram limitados, frágeis, imperfeitos, finitos, como eu, como você. Eu pergunto, será que eles conseguiram, mesmo inspirados, captar perfeitamente a revelação de Deus? O Deus absoluto? Não teriam sido os autores bíblicos também influenciados pela cultura, recursos e conhecimentos do seu tempo? A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de fé. Os autores bíblicos eram terraplanistas, porque o mundo era terraplanista. O conhecimento da época levava para o terraplanismo. Os autores bíblicos jamais proibiriam a vacina, porque eles nem conheciam a vacina. Deus não deu aulas de astronomia, geografia, biologia e medicina para aquele povo. E o mesmo ocorre em qualquer outra área do desenvolvimento da humanidade. A Bíblia é uma revelação gradativa e progressiva. Hoje, quando você quer conhecer a vontade de Deus, você não coloca mais um novelo de lã no quintal, como fez Gideão. Há muita coisa no Antigo Testamento que não praticamos mais. Nós lemos lá em Deuteronômio 19, 21. Não tenham pena de uma testemunha falsa. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas olha o que foi dito por Jesus em Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha, com ele caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Percebem a diferença entre a lei de Moisés e a palavra de Jesus? Eu não sigo Moisés, eu sigo Jesus. Tudo o que eu tenho que fazer, a minha maneira de interpretar a Bíblia, interpretar a vida, é à luz do exemplo de Jesus. Bom, lá em João 1,18 nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Nenhum autor do Antigo Testamento viu a Deus. O que eles falaram sobre Deus, ainda que inspirados pelo Espírito Santo, foi apenas uma réstia da luz divina através do seu estreito entendimento. Nós sabemos mais sobre Deus que os escritores do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, Deus se revelou de uma maneira perfeita através de Jesus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Você se lembra da resposta que Jesus deu a Filipe quando este lhe pediu que mostrasse o Pai? Jesus respondeu: você nem sabe ainda quem eu sou, Felipe, mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês. Qualquer um que me vê, vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Podemos dizer que Deus é igual a Jesus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. O Antigo Testamento é o Deus
que se parece com Jesus. Não há um Deus no Antigo e outro no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento não tem uma dupla moralidade. Nós lemos em Tiago 1,17: toda boa dádiva e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Quando você ler o Antigo Testamento, tente encontrar Jesus ali. Ele é a revelação perfeita de Deus. Quando o Pai Celeste parecer mal, cruel ou injusto, pense que talvez seja fruto de uma percepção limitada do escritor sagrado. Ele era humano. Deus não psicografou a Bíblia. É por isso que a Bíblia não é um livro de ciência. Deus se revelou a um povo de um tempo. E aquele povo interpretou sua revelação com base nas suas limitações. Você está entendendo? Eu sei que o assunto é complexo. Eu sei que talvez você nunca tenha pensado por esse aspecto. Mas vale a pena refletir. Refletir. Não dá para a gente fazer malabarismo teológico daquele tipo que diz assim: Deus é soberano e ele faz o que ele quer. Ele é soberano, sim, mas é um Deus ético, é um Deus justo, um Deus que ama o mundo, como ele sempre amou. Deus amou os filisteus, Deus amou o povo de Jericó, Deus amou Acã, sempre amou, porque ele não muda. Bom, eu quero terminar com uma estrofe de um hino do cantor cristão Inário da Igreja Batista no passado, intitulado Pão da Vida. Ele, na sua primeira estrofe, diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Eu espero que, quando você ler a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, antes da letra, o seu ideal seja encontrar Jesus ali. Pense sobre isso e até a próxima.